Muito bem, nós já estamos de volta e nós vamos falar agora das eleições em São Paulo. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, minimizou a desistência do presidente Lula nos atos da campanha que estavam marcados para o próximo sábado. Boulos faria 2 caminhadas com Lula na região sul e leste da cidade. Vamos começar essa rodada com o Dr. Paulo Goiás. Dr. Paulo, foi um ato eventual ou o presidente não quer mais intervir na campanha? Qual que é a sua opinião? Eu acho que um presidente da República, ele precisa do apoio popular. Ele tem que ter no mínimo 50% das pessoas ao lado dele, apoiando e participando dos eventos dele. A partir do momento em que o presidente não pode ir a um evento que não seja com muros, grades, metralhadoras, tanques de guerra, canhões apontados para a população, ele realmente não deve ir a nada, ele deve ficar em casa aguardando. E eu acho até que o Boulos foi privilegiado nesse ponto, porque o Lula ia tirar voto do Boulos em São Paulo, se é que ele vai ter uma votação tão expressiva assim. Mas, de qualquer sorte, eu acho que o Lula não tem condições hoje populares para apoiar nenhum candidato no Brasil. O PT vai perder as eleições em todas as capitais do país, em todas. E praticamente todas as grandes cidades com mais de 200 mil habitantes. Por quê? Falta essência popular, falta o PT hoje cheiro do povo, coisa que o PT tinha lá atrás e tinha um eleitorado cativo de 25%, hoje não tem. O presidente não tem apoio popular, ele tem um apoio pequeno no Congresso, ele tem um apoio de alguns ministros supremos, mas não tem o apoio do povo. Ele não pode ir a lugar nenhum, aonde vai, tem que ser com aquele mega esquema de segurança, protegido e o povo não pode chegar perto. Por quê? A não ser que sejam cabos eleitorais ou companheiros, porque exatamente o PT perdeu o glamour que ele tinha. O ex-presidente Bolsonaro não saía somente com escolta, né? Mas hoje ele aparece no meio dos movimentos, ele participou inclusive de carreatas, o Bolsonaro ele sai com uma escolta pessoal, porque houve uma tentativa de assassinato dele. E pode haver outra, é sujeita, é natural isso. Qualquer autoridade está sujeita. Mas é diferente. O Lula, ele fica, se ele vir aqui, ele fica aqui e o povo fica lá na rua. Ele não pode ir lá passar no meio do povo. Não é uma questão assim de segurança física, é uma questão de segurança política. O presidente saiu de um hotel em Nova York, foi vaiado. Aonde ele vai, ele está sendo vaiado. Ele não consegue mais ter o charme junto à população. Ele perdeu aquele aquele dom que ele tinha junto ao povo. O problema, então, não seria nem tanto a segurança, não é segurança, a falta de popularidade. Popularidade. Você colocou muito bem. Guia Zambuja. Bom, é claro que essa coisa que o Lula não anda pelo Brasil, isso é uma coisa impensável, né? Isso é realmente uma coisa absurda. Agora, o que aconteceu lá na campanha do Boulos é uma outra situação. O presidente Lula já é um senhor de idade. Ele vai ter que viajar para o México para a posse do presidente mexicano no dia 1º de outubro. Ele vai embarcar no domingo. Então, o que acontece? Uma caminhada dessas coisas com uma pessoa já idosa é muito cansativo. Ele precisa descansar para ele poder viajar, para poder ir para o México. É só por isso que ele não foi nesse evento. Mas ele vai participar da grande carreata na véspera da campanha do Boulos lá em São Paulo. E um dado muito importante que eu já falei aqui, vou repetir, pesquisa Quest indica que 13% do povo 19% do povo paulistano vota em quem o Lula indicar e 13% vota em quem o Bolsonaro indicar. Mas 50% da população de São Paulo não quer, prefere um candidato que não esteja envolvido nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. Olha que dado interessante, é por isso que alguma coisa... São Paulo está sendo um laboratório para a gente ver o que vai acontecer ali com esse Pablo Marçal, inclusive. Né? Ali vai ter uma grande novidade na eleição desse ano. Mas o Boulos está indo muito bem, a gente está ali embolado junto com o Nunes na frente e a gente com certeza vai para o segundo turno e vamos vencer as eleições. E assim será também lá em Fortaleza. Aquele André Fernandes, do PL, disse que ia arrebentar, ia ter 49%. Está lá. O nosso candidato Leitão está colado nele, 25%, 23%. Lá em Manaus também, o candidato do PL, Bolsonaro vai ganhar, vai arrebentar a boca do balão. O atual prefeito disparou 39% na frente, o do PL está lá em 4º, 5º lugar. Aqui em Goiânia, o candidato do PL aqui, o Fred Rodrigues, só não vai ficar em último ou penúltimo, porque o atual prefeito Rogério vai conseguir a proeza ter menos votos do que ele. Porque nós, com a Adriana Costa, vamos para o segundo turno, vamos enfrentar o São do Mabel e vamos ganhar as eleições. A Osmarina Pérez de Brito,
Ela diz assim, pergunte ao esquerda por que os candidatos do PT não estão usando o vermelho ou utilizando a cruzinha, o símbolo do PT. Ok, eu vou falar sobre isso aí também. Então, o fato estrela, concreto, né? Estrela. O fato concreto é que em grandes capitais do Brasil, a gente está na disputa plena no Rio Grande do Sul, a gente está na cola e a gente vai conseguir ganhar. O presidente Lula é um grande cabo eleitoral, grande cabo eleitoral. A Adriana Costa está usando o lilás, eu vou te falar porque qual é o nome dela? É a Osmarina. Osmarina, eu vou te explicar por que a Adriana Costa está usando o lilás. O lilás é a cor da defesa das mulheres, da defesa dos seus direitos. E é isso que a Adriana está querendo passar, essa mensagem, essa imagem de harmonia que deve haver entre homens e mulheres e principalmente da questão da defesa das mulheres. É uma questão simbólica, uma simbologia. Mas em todos os materiais de campanha, em todos os programas de campanha, o presidente Lula está presente, a nossa cor vermelha está presente, a estrela do PT está presente e é uma honra para todos nós sermos filiados ao Partido dos Trabalhadores. Ok, olha, nós temos uma pergunta aqui para o Dr. Paulo Goiás também, do professor Márcio Manuel. Inclusive, obrigada pela sua audiência, professor. Olha só, ele diz, eu dou R$1.000 para o debatedor de direita se ele me provar apenas uma condenação do 8 de janeiro por crime de terrorismo. Ele diz que não há uma condenação por crime de terrorismo. O senhor acredita que há? O que o senhor teria a argumentar? Olha, eu não estou aqui com as decisões na mão, eu não vim para discutir o 8 de janeiro, as condenações e tudo. Mas você deve ter aí, eu vou mandar para ele a cópia de um processo, Fica o principalmente então. o laudo, principalmente o parecer do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, para que ele se divirta, porque eu vou mandar para ele as duas cópias e ele não precisa ler 1.200 processos, porque são tudo iguais. E lá deixa claro que eles estão na Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional é o quê? Para quem que é aplicada? É para terrorista. Não é para ninguém mais, é para terrorista. Lei de Segurança Nacional. Segundo, Lei de Segurança Nacional, quem tem que julgar é quem? Salvo quem estiver envolvido, tiver foro privilegiado. Qual era a autoridade de deputado, senador, ou ministro do Supremo, ou presidente da República, ou ministro do STJ que estava no 8 de janeiro para justificar o foro privilegiado? Essa pergunta fica. Por que foro privilegiado? O Supremo agora é a Corte Civil, Penal, Trabalhista, Eleitoral e, acima de tudo, perseguidora do povo brasileiro? A verdade é essa. Eu vou lhe mandar o parecer do Ministério Público, você vai ver a expressão terrorista falada mas eu queria várias fazer vezes. uma observação, Fica aqui o compromisso do Dr. Paulo Goiás apresentar uma condenação por terrorismo. Isso, né? eu quero só fazer Deixa eu uma observação, Aline. Só lembrando uma coisa, o Guilherme disse um negócio muito sério aqui. Lula se equipara a Biden em questões de saúde física, pelo jeito, pelo que ele falou, né? Porque ele é um homem velho que não consegue ir num evento político porque fica cansado e não pode pegar o avião depois. Você o Biden como eu, desistiu da eleição. você como eu, Paulo, fazemos viagens internacionais e sabemos bem que eu fico cansado quando vou para Paris. Eu que eu tenho 55, eu já fico cansado. Mas deixa eu só falar um negócio, o professor Márcio Manuel tem razão. Não há nenhum único brasileiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal por terrorismo. Isso não existe, mesmo porque o terrorismo é sim um tipo penal. Eu vou deixar claro aqui, ó, o Supremo condena por associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio público tombado, porque a área do Plano Piloto de Brasília é tombada por lei federal. Só isso, não tem terrorismo nessa história. Então, usa terrorismo que é para ficar aí esses ganchos para essas teses bolsonaristas. Mas não há condenação por terrorismo. O professor Márcio Manuel está coberto de razão. Ok.